Mais que um bate-papo, mais que uma gravação, mais que um podcast. Vocês sabem quando eu trago papel e caneta, é porque é aula. Então já vim preparado. E você que vai começar a assistir agora esse conteúdo, separa logo papel e caneta, porque hoje eu estou com alguém que é simplesmente uma pessoa extraordinária e uma profissional incrível. Professora, mentora, coach. Ela é master, ela é multi. Me puxa a orelha, já começa a dizer, ela me puxa a orelha, nem sabe se ela tá me puxando a orelha. Já tô começando logo por aqui. Mas para mim é uma grande honra conhecer essa pessoa e ter o prazer, a honra de bater esse papo com ela. Meu papo hoje é nada mais, nada menos do que Soraya Ferreira. Soraya, primeiro eu quero te agradecer de coração por esse papo, por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente, é uma honra. A gente vai tratar aqui de um tema que muito me faz feliz, né? Que desafia, sem dúvida, mas completa o meu dia a dia. É um desafio constante, é um conteúdo que se renova sempre. E é uma satisfação estar aqui, falar com o seu público, falar com as pessoas que, porventura, desejam alcançar esse momento profissional na vida, que desejam conquistar essa esfera, né, que é a esfera da liderança. Então a gente vai falar aqui do pouco que me formou até aqui, Ai, que né? legal. Para começar, quem é Soraya Ferreira? Nossa, a Soraya é um ser humano complexo, né? Assim como Pá. todos os seres humanos, eles são complexos, formados de todas as sensações, sentimentos e reações. E mais uma menina filha de uma professora primária, que queria muito que eu também fosse professora. Meu pai também atuou como mecânico de automóveis, depois teve uma outra profissão, mas venho de uma família simples, mas muito honesta e que me deu esse lastro de honestidade, de ética, né, de continuidade e de fazer bem feito tudo aquilo que se propõe fazer, né? E essa menina foi seguindo assim na vida, Nasci né? de onde? Eu nasci em Itabuna, Cidade aqui né? vizinha, É uma cidade vizinha que às Itabunense. vezes eu brinco dizendo que é a capital do sul da Não Bahia. é não. Gera incômodo a algumas pessoas, mas é uma brincadeira, uma Sim, descontração, né? Porque toda excelente cidade cidade, tem o por seu sinal. valor, né? Sim. Nasci lá. Filha única? Não, não. Assim como eu fiz, a minha mãe também casou com um kit família, Ah, que legal. né? O meu pai trouxe dois irmãos muito especiais para nossa vida e mamãe teve mais três e eu sou a caçulinha da minha mãe, Como, né? como é que foi sua infância lá em Itabuna? Deliciosa, né? Eu fui a criança que brincou na rua, que correu descalça, criada no meio de muitos meninos, então as minhas interações com brincadeiras era skate, era futebol, era gude, era bicicross, né? Então eu tive algumas aventuras no meio dos meninos e que era muito gostoso, porque tenho dois irmãos e o universo deles era o meu universo. Ah, que legal. Lembro-me de minha mãe falando que ela pediu muito uma menina e ganhou um moleque macho, né? Porque eu gostava muito de rua. Então, a minha infância foi uma infância muito rica de experiências e de trocas, né? Foi muito boa. Sou do tempo que os vizinhos também tomavam conta da gente. Escola, como é que era? Escola era. Nota 10? Então, não sei se 10, né? Até porque o conceito do conhecimento escolar, quando a gente é criança, nem sempre os pais passam de forma suave, a grande importância que tem a questão do conhecimento, mas eu nunca fui de notas baixas, né? Sempre gostei, eu gosto de estudar. Algumas matérias eu não via sentido, como física, depois de um tempo eu entendi para que ela serve, mas numa grande maioria eu tirava sim boas notas, porque sempre fui curiosa, né? Hum. Então sempre gostei de saber o sentido das coisas, sempre gostei de procurar entender o porquê disso ou daquilo, então talvez isso tenha facilitado muito a minha vida escolar. Itabuna, Sim. filha
2 irmãos. 2 irmãos. Gua- 4, né? 4. Porque o meu pai trouxe 2 Ah, e que eram sim. muito especiais e presentes. Perfeito. Brincava de skate, Brincava. pipa, Sim, pipa, peão. peão, jogar gude. Nossa, sim, gude. E tinha boas notas na escola. E tinha boas notas na escola. Parece algo um pouco antagônico, né? Mulher com todo essa brincadeira, esse ritmo aqui na escola, normalmente não é tão normal. O que já começa dizendo que você já é fora da curva. Ah, Celeste, eu acredito que não, né? Acredito que eu vivia uma infância onde eu tinha o horário para brincar, o horário para estudar, né? Talvez parte dos ouvintes tenha vivido isso. Então, a TV tinha 2, 3 canais e à noite era Jornal Nacional, não era, gente? Ou novelas. Então, eu preferia a rua. Né, junto com os meus vizinhos, junto com os meus irmãos, e a gente brincava muito e depois de ter feito as obrigações, né? Então a obrigação era estudar. Ou algumas obrigações da casa, que era muito comum também a gente ser ensinado a cuidar do nosso lar. Você já Tá? cresceu quando você fala que tinha atividades domésticas para fazer, ajudar em casa, horários, já cresceu com disciplina? A questão dos horários, eu acredito que para a criança e para o adolescente é algo que não faz muito sentido, né? Sim. Então era feito, às vezes, dentro do horário esperado pela mãe, às vezes era feito correndo, porque a mãe está para chegar, mas existiam sim as obrigações a serem feitas. Então a gente tinha uma divisão e eu fui criada por uma pessoa muito ética, que não tinha a situação de somente menina cuida de casa, né? Então aprendi Sim. que responsabilidade é do coletivo, responsabilidade é de todos aqueles que estão no ambiente. Então os meus irmãos, assim como eu, por vezes um lavava o banheiro, o outro é que lavava a louça e o outro varria a Tinha casa, escala. né? Tinha uma escala, ela organizava isso. Então, e sempre trazendo esse conceito de casa é ambiente de todos, então se todos residem, todos cuidam. Assim como deve ser uma equipe. Quem normalmente era o guardião dessas regras? Era você, seus irmãos, sua mãe, seu pai? Quem é que mais guardava as regras e se resguardava que isso realmente certificava que isso realmente Talvez acontecia? fosse o cinturão. Mas quem é que tomava mais posse desse cinturão, papai ou mamãe? Acho que eu não apanhei muito, né? O que Mas é muito? eu acho que tem pessoas que quase que apanham que diariamente. Talvez Fala de mim, fossem. não. Eu digo que quando minha mãe previa uma surra, né? E que era muito comum, e eu tenho isso muito bem estabelecido na minha cabeça, nos meus conceitos. O bate-papo que ela tinha antes da surra, porque mãe é uma coisa que tem uma memória incrível, né? Então ela sentava e ela contava, sabe aquele dia que você fez isso? Porque naquele momento, lembra que eu te avisei? Então a gente já ia prevendo a intensidade daquela disciplina. Mas não era muito recorrente, Sim. né? Com trancos e barrancos que irmãos têm, que é natural, Sim. né? A gente se ajudava muito, né? Então, hoje mesmo eu posso dizer, apesar da minha irmã ser um pouco mais madura do que eu, que a minha grande amiga na vida é ela, né? Entendi. Simone é minha grande parceira na vida e eu sou privilegiada por isso, né? Ela não veio da minha mãezinha, mas ela veio assim de papai do céu para mim. Na hora de fazer algo que fugia à regra de papai e mamãe, quem liderava essa? Quem liderava? Quem dava a ideia? Quem Ai, era a pessoa mais? Era você só? olha, eu acho que não, tá? Mas Esse assim, eu acho tinha. ficou É meio. porque eu fui buscar na memória, já faz um tempo que eu fui criança, né? Mas acredito que não. Nós tínhamos uma. Eu tenho um irmão, e aí ele era mais frágil no sentido de comprar brigas na rua. Sim. Então, existia muitos apelidos, né? Acredito como hoje também existem, chamado de bullying. E que alguns a gente fazia em casa também, né? Mas era aquela coisa, a gente pode falar do nosso irmão, quem tá na rua não. Não.
Então, por vezes, acontecia alguma situação com esse meu irmão e ele entrava em casa muito chateado, chorando. Ele é o mais velho dos 3 que minha mãe pariu. Então, o meu outro irmão do meio pegava no meu braço e fazia assim: "Bora, nega". Ele sempre teve uma voz grave e a gente ia e a gente resolvia a situação, né. Então, não é o método mais adequado, gente, por favor, não façam isso, não ensinem as crianças de vocês. Mas resolvia. Mas a gente ia e defendia, então a gente tinha muito essa questão de defender o nosso irmão. Então, eu talvez revezasse essa questão entre eu e meu irmão do meio, tá. Faculdade, como foi? Quando você chegou na faculdade, você já estava trabalhando, estava na casa de papai e mamãe? Vamos pensar esse Eita, ponto. trabalhar uma opção aos 13 anos. Me explica É, trabalhar uma opção aos uma 13. opção aos 13 anos. Como disse, vim de uma família simples, de um pai tradicional e que uma bicicleta no conceito era uma regalia, né? Sim, Ou qualquer outra coisa assim, né? Hoje talvez a referência seria o celular, não é sim. necessário, né? Então, eu via minha mãe sempre tentando nos suprir, né? E aí eu falei assim, não, mamãe, além de trabalhar na escola, ela resolveu vender roupas. E eu negociei com a minha mãe. Falei, mãe, se eu preciso vender quanto para ganhar esta peça de roupa? E daí ela falou: não, filha, você não precisa vender. Fica tranquila que mamãe vai vender para pagar essa fatura. E ficando essa peça de roupa, não tem problema, ela vai ser sua. Sim. E eu falei: não, mas eu não acho certo. Né? Porque eu via o esforço e ela nos ensinou essa questão de valorizar o esforço do outro, naturalmente, Sim. né? Ela não tinha esse papo com a gente, até porque talvez Dona Florinda também não tenha tido esses papos contigo, né? Uhum. E ela falou: olha, e ela me chamou para um papo muito sério. Se você vender, você vai ter que cobrar. Eu falei: não se preocupe. E eu passei a vender peças de roupas, né? E eram peças de roupas que a gente vendia porta a porta. Então, a minha adolescência era uma adolescência diferente de muitas pessoas e talvez igual para muitos outros hoje em dia. Sim. Mas era natural que um adolescente fizesse alguma atividade laboral. E eu vendia as roupas e eu cobrava, e às vezes eu vendia até a peça porque eu me interessava. O lucro é mais importante. Porque não, porque eu disse assim: "Depois vem outra Ah, que eu vou tá. gostar", né. Eu entendi que o negócio precisava estar vivo. Eu sei, eu tenho essa consciência há pouco tempo, né, depois que a gente vai maturando a idade e as experiências profissionais, a gente entende que de forma inocente fez algo que era sério e que era assertivo. Então, fui vendendo e nessas vendas, eu recordo que trabalhando e minha mãe fazia para além das roupas e das aulas, né, então vocês veem que a minha mãe era, ó, incrível. Era não, ela é espetacular. Ela fazia também salgadinhos, né, então alguém fazia um aniversário, encomendava e tal, e eu passei a fazer isso também, e aí eu já estou falando ali de próximo a 14 anos, porque eu fui vendendo roupas e cobrando muito bem, né, e ela me permitiu também vender salgadinhos na escola, que aí aos 14 anos eu já estudava à noite. Então, num dado momento, minha irmã trabalha na prefeitura e eu vendia lá. Hum. E o chefe dela percebeu que sempre que dava 16 horas, eu não passava das 16 horas, por mais que mais alguém quisesse ver algo. Eu dava um jeito de encerrar o assunto, a venda, e partia para casa. E ele questionou por quê. Enfim, ela disse que era porque eu ia fritar salgados para vender à noite na escola. Então, ele permitiu que ali eu usasse um espaçozinho que cabia um frigobar e um banquinho ao lado. E falou: se ela quiser vender o lanche dela aqui, ela pode vir vender também. Então, não eram todos os dias que eu ia lá para vender roupas. Então, eu passei a administrar também esse tempo de vender roupas Entendi. e de vender os salgados. E, claro, complementei, porque a gente precisa fazer um serviço
que oferte o melhor. E aí eu fazia um docinho, porque era o salgadinho, e uma sobremesazinha, né? E o salgadinho já tinha uma pimentinha, porque fica mais gostoso para comer um pouquinho mais. Então, quem comia um passou a comer dois, e assim foi incrementando, até que, passado em média um ano, eu fui convidada para ser secretária no escritório privado que o chefe dela tinha, né? E aí talvez não foi formal, porque também era uma prática muito comum e que eu sei que ainda existe. Vem trabalhar, mas a carteirinha não foi assinada, né? Sim. Mas foi uma experiência muito rica, né? Então eu fui secretária lá por um período, no escritório onde viam muitas pessoas, então ali eu passei a ter um outro olhar profissional. E assim seguiu. Até o momento era ele e o irmão, que na época era solteiro e casou-se, e a esposa veio de um outro estado, consequentemente, quem ficou no meu lugar? Ela. A ela, né? E a vida segue, e num dado momento eu quis ir ali numa cidade bem pequenininha chamada São Paulo, aos meus 19 anos, né? Já tinha buscado fazer vestibular, fiz vestibular, curiosamente, os 3 primeiros para a área de saúde, porque para mim era muito claro que eu queria cuidar de pessoas. Então foi assim que eu fiz o meu primeiro vestibular para enfermagem, depois para medicina. Infelizmente passei, ou felizmente, né? Só o papai do céu sabe. Passei na primeira fase do vestibular em Aracaju, mas não passei na segunda. E vida que segue. Então fui morar lá nesse interiorzinho chamado São Paulo, aos 19 anos. Eu e papai do céu e os anjos que ele colocava para me guardar. Melhor companhia não é? E me vi fiz o vestibular para fisioterapia também, mas não era funcional fazer fisioterapia naquela época, porque eu tinha um trabalho que eu recebia por hora, né? Então eu trabalhava até o sábado, alguns domingos, e foi um trabalho que foi um desafio, né? E que era dar aulas de informática. Então, se você não conhece, eu dei aula de MS-DOS. Eu dei aula de MS-DOS. Eu fui professor de Maravilhoso, informática né? com... Gente, DOS. Maravilhoso. Gente, os Isso, comandos do DOS. copy. Gente, que legal. É, Disquete na época. é. Copiado disquete, que massa. E a aula de informática surgiu como um grande desafio para mim, porque eu tive uma formação de ensino médio que foi no magistério, então, mais uma vez, cuidando de pessoas, ensinando a pessoas. E quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha um irmão, na época eu não residia com ele, eu realmente estava eu e papai do céu, como disse, mas fui visitá-lo. E aí ia sempre visitá-lo. E o coordenador da escola, lembro-me bem, fecho os olhos e vejo a cena, ele me mostrando um quadro que era onde estava o dashboard das aulas, das turmas, e tinha um professor, porque não existia celular ainda, né? E ele me chamou e falou: olha, nós estamos. Era uma quinta-feira e a gente já tinha tido alguns bate-papos, mas confesso, eu não sabia o que era um mouse. Tô falando de 95. Sim. O Brasil já era até da campeão mundial de futebol. Mais informática ainda era uma grande novidade. Sim. E ele falou para mim, nós estamos tentando contato com esse professor aqui, não estamos conseguindo, era só telefone fixo. Você não quer aceitar o desafio da aula para essas turmas? Eu só olhei para ele e falei, me dá o material das 2 primeiras aulas. Né? Porque ele falou assim, você é professora. Aceita esse desafio. E eu aceitei o desafio e ele me perguntou por que as 2 primeiras aulas, então eu disse a ele, claro que eu preciso das 2 primeiras aulas, eu preciso saber do que é a primeira para aplicar o conteúdo, e a segunda, porque se qualquer pessoa me perguntar algo que está para além desses 2 conteúdos, eu vou pedir que tenha calma, que nós vamos chegar lá, né? Então era uma estratégia. E assim foi, e aí ele me deu o desafio na sequência de estudar o conteúdo e me deu um prazo para que eu aplicasse as aulas de Windows, de Word e de Excel. Access, na época, ainda não era presente na informática. Eu cheguei ao HTML, né? Então, veio essa confiança, né? E eu abracei. É claro, o coração palpitou um pouquinho, palpitou,
lembrem, eu Sim. tinha 19 19 anos. anos. Em São Paulo. Em São Paulo. E assim foi, eu fiquei nesse ambiente por uns 2 anos, depois mudei de escola, enfim, fiquei quase 6 anos em São Paulo e retornei. Retornei porque queria fazer uma surpresa, né? Fiquei desempregada e falei, poxa, eu vou ver meus pais 3 anos sem vê-los. Eu vou dar uma chegadinha lá. E soube que meu pai estava dodói e que eu não poderia vir de surpresa. Então avisei, vim. E quando eu cheguei, meu pai pediu muito que eu ficasse. E eu lancei o desafio para ele. Fico se Itabuna me der um emprego em 1 mês. Em 15 dias eu estava trabalhando. Que legal. Como representante comercial de um laboratório de Goiás. Então, é variado, mas sempre observa que tem pessoas no meu universo. Eu não consigo pensar em qualquer atividade que não envolva gente, que não tenha esse bate-papo, que não tenha essa interação com gente e com o desafio do comportamento humano. Porque você ser representante, você é desafiado constantemente. Então, trabalhei e fiquei na representação por 5 anos. E aconteceu que eu queria muito ter uma formação acadêmica. Então foi a época que eu fui para a faculdade. E aí me deparei já morando só há mais de 6 anos. Falei, e agora? O que é que eu escolho? Meu desejo? Enfermagem. Segunda opção seria psicologia, mas eram cursos que eram diurnos e que não cabiam no meu orçamento no momento. Então o diurno, sem chance, né? Porque eu tinha despesas a pagar, eu já vinha de toda uma trajetória de pagar as minhas contas, de morar só, né? E aí eu falei, o que vai ser? Aí eu escolhi administração. Para. Pensou fisioterapia, medicina, Foi. enfermagem, Isso. psicologia, Isso. humanas. Isso. Aí foi para administração. Fui para administração. Exatas. Isso. Tá. Talvez seja importante colocar um adendo aqui, que inclusive quando eu estava findando a minha formação, eu procurei profissional de psicologia para entender se eu estava na vertente adequada, porque a administração ela é muito rica. Sim, né? sim. Então, a exemplo, meu marido é administrador e a vertente dele é logística, né? Não é a minha vertente. E ela disse que, na verdade, eu poderia trabalhar com a vertente que eu quisesse da administração, porque eu tinha a linha racional e emocional num ponto de equilíbrio. Então, mas eu falei, não, eu gosto de gente. Eu posso até contar. Pode ter números, pode ter controle de dados, que eu também gosto muito, né? Na atividade de gestão de pessoas, a gente tem que ter diversos controles, mas eu quero que seja gente, né? Que esteja nessas informações. E aí fui para a administração, porque na época tinha, talvez você lembre, as ênfases, né? ênfase em recursos humanos, ênfase em agronegócio. Eu fiz ADM com sistema de informação. Eu fui enganada, porque logo depois tiraram, mas não me arrependo de forma alguma, né? E aí fui para a faculdade e me realizei fazendo a minha faculdade, também com desafios, né? Mais de 50% da minha graduação eu iniciei em Itabuna, mas depois encontrei meu lindo marido e fui morar em Salvador. Só um OBS aqui. Tá. Você que está assistindo, você vai no canal do YouTube, procura o professor, né, Sérgio Davi, falando de negócio. Ele deu uma entrevista pra gente há uns 15 dias atrás e ele também fala dela, né? Eu posso postar aquele videozinho aqui aquele vídeo que eu fiz ali, sem áudio. Eu vou postar. Aqui na edição do vídeo eu vou colocar um videozinho que eles estavam aqui há pouco se abraçando aqui, tirando as fotos. Eu vou postar na edição, quando ela estiver falando sobre ele. Agora, nesse momento que eu tô falando, vai aparecer a imagem dele, tá? Eles dois juntos. E aí essa câmera vai estar mostrando aqui, tem uma câmera aqui, ó, tem uma foto aqui, deixa claro, né? É assim que a gente grava aqui. Tá. E você pode observar o sorriso que ela fala dele, o olho brilha, enfim. Eu sei um pouco da história, não vai contar aqui, não. Deixa pra depois. Continue você em Salvador com esse amado Sérgio. Eu casei, né, com
com meu amado e fui morar em Salvador, mas foi por pouco tempo que nós ficamos em Salvador, porque surgiu uma oportunidade profissional para mim em Dias Dávila. Então, quem conhece a região metropolitana vai entender um pouco essa Sim, dinâmica. uma comutação. E eu estava fazendo faculdade. Então, a minha dinâmica era: acordava em Camaçari, porque ele trabalhava em Camaçari. Então, nós fomos morar em Camaçari. Eu ia à frente para Dias Dávila para trabalhar. Eu voltava para Salvador para estudar. E assim foi, e eu graduei, né? E tanto que quando eu dei aula, Salatiel, quando os meus alunos reclamavam, professora, eu não tenho tempo para estudar já aqui em Ilhéus. Vocês estão fazendo o quê de meia-noite às 6? Com todo respeito ao sono, gente, eu sei que sono é bem importante. O que eu quero dizer com isso é, quem quer, encontra um jeito. Quem dorme não realiza sonho. Enfim, é meu conceito. Né, É a minha fala, tá, gente? Não é dela, ela vai discordar, ela tem todo o direito. Mas, assim, em alguns momentos você abriu mão do seu sono em prol do seu sonho. Sem dúvida, todos os dias. Não é que você tem que fazer isso todos os dias, 24 horas, 365 dias. Não, não é isso, tá, gente? Vamos também ser responsáveis com isso, porque também o cansaço e a fadiga você não consegue realizar. Tem que ter cuidado. Com certeza. Mas tem que ter. Eu já vi o dia amanhecer diversas vezes trabalhando, estudando. Eu chamo isso de objetivo, né? Então, eu acredito muito que quem quer dá um jeito. Você vai encontrar o jeito, você vai entender o que você precisa remanejar, o que você precisa otimizar, você vai encontrar a forma de fazer mais adequada, você vai... É aquela grande frase, assim, que é melhor feito do que perfeito. Né? Então, sim, tive noites, assim, a maioria dos dias eu chegava da faculdade, já repassava o conteúdo que eu tinha tido naquela noite, e eu chegava quando o ônibus da prefeitura não quebrava. É isso, né? A aventura, né? Eu chegava em Camaçari por volta de 00h15, né? 00h10. Tinha uma variação entre meia-noite e 00h15. E eu chegava e estudava 30, 40 minutos e depois ia dormir e 5 estava de pé de novo, né? E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não era adolescente, eu já tinha 30 anos. Né? Então, de repente, alguém pode estar pensando assim, mas ela era muito nova. Não que eu fosse velha aos 30 de forma alguma, mas é objetivo. Então, tenha objetivos na tua vida e priorize eles. Respeite os seus objetivos para que você possa conquistar e se sentir realizado. Gente, peraí rapidinho. Eu falei que hoje era uma aula, né? Nós estamos aqui aproximadamente 20 e poucos minutos, 27 minutos de gravação. A gente vai continuar, não é um intervalo comercial não, fique aí. Mas eu já anotei algumas coisas aqui que talvez, eu espero que vocês também tenham anotado, talvez nem você se tocou ainda. 20, aqui no meu cronômetro, 26 minutos, 27 minutos, 27 minutos. Em 27 minutos ela já falou pra gente sobre a pessoa ser curiosa, sobre ter disciplina, ética, responsabilidade coletiva, defender a equipe. Ela já falou sobre valorizar o esforço do outro, sobre negociar, saber cobrar, ofertar o melhor serviço, ter um outro olhar profissional, cuidar de pessoas, aceitar desafios, criar estratégia, desafiar o desafio do comportamento humano, né? Se permitir os desafios e aprender sobre desafios do comportamento humano. Quem quer dar um jeito, né? Melhor feito do que bem feito. Objetivos claros. 27 minutos. Já posso ir? Rapaz, eu acho que vamos continuar, né? A gente precisa continuar, porque assim, gente, é sério, eu falo, quando eu pego caneta e papel e começo a anotar, é impressionante. E eu falo isso, gente, porque ela é uma das pessoas que eu tenho esse carinho, esse respeito. Ela sabe disso. Esses dias ela me chamou pra na casa dela e eu tava na correria e eu fiz. Ela insistiu, não, ela falou 2 vezes só. Acho que 2 vezes eu fiz, não. Tem um puxão de orelha, tem algo aí. Aí eu fui pra casa dela até 5h30 da tarde, saí quase 10 horas da noite, a orelha ardendo. E é bom.
Porque imagina que em 27 minutos a pessoa já passou pra gente aqui todos esses insights. Aí a minha pergunta é pra gente continuar. Ok. A gente tá falando, já falar sobre liderança agora. Sim. A gente tá num podcast sobre empreendedorismo, Nós já sobre falamos empresas, sobre liderança, né? É bem isso. Aí a pergunta é, você que quer ser líder, você que quer vivenciar a liderança, com quem é que você está andando ou com quem é que você se inspira? Eu tenho uma inspiração aqui. Eu tenho alguém que literalmente puxa a orelha. Literalmente me elogia, reclama, fala da minha roupa, fala do meu palavreado, fala das minhas brincadeiras, fala do meu corte de cabelo, fala da minha barba, fala de tudo. E às vezes você fala assim, Salatiel, não é interessante. Mas onde é que eu quero chegar? Eu tenho isso muito bem definido. E para eu definir, quando eu defino o que eu quero ou o que eu não quero, né, principalmente isso, que onde eu não quero chegar, define onde eu vou chegar. E eu tenho que definir quem são as pessoas que vão estar do meu lado. E eu tô falando isso não é sobre mim, é sobre Soraya mesmo. Sobre essa pessoa que está aqui do meu lado, que em 27 minutos já nos deu aqui um mundo de informação. E que nós vamos continuar. Só, vamos falar de liderança agora, assim, já estamos falando sobre liderança, né? Vamos. O que é, diante de tudo isso aqui que já passou pra gente, o que é liderar? O que é ser um líder? Vamos pensar o que é ser um líder. Eu acredito que primeiro eu preciso falar o seguinte. Sim. Precisamos decidir sermos líderes de nossas próprias vidas. É mais? Né? Você precisa, e como você disse, definir o que você espera, definir aquilo que você deseja para si e entender, né, qual o ambiente que vai lhe favorecer a isso, tá? Autoliderança, né? Você precisa saber conduzir as suas emoções, você precisa conduzir os seus objetivos, você precisa saber mudar de rota, porque ser líder é tudo que a gente trouxe até aqui e mais um pouco. Então, num bate-papo rápido assim, né? Eu tenho inclusive um treinamento que é uma imersão líder de excelência. E aí a gente fala sobre diversos quesitos. Mas primeiro, o que eu entendo é que ser líder é uma decisão. E a gente precisa ir construindo essa decisão na nossa vida. Você falou da minha formação, né? E eu não parei por aí. Uhum. Porque eu tinha um objetivo. Inicialmente, Salatiel, o objetivo não permeava na minha mente ser líder. Não era isso. Eu queria ser uma boa profissional. Uma excelente profissional, ser melhor do que eu mesma a cada dia. Então, eu não fiquei só na minha formação acadêmica, formal, eu busquei outras formações, eu fui complementando o universo onde eu estava. Então, busquei uma especialização em pedagogia empresarial, busquei uma especialização em gestão de pessoas, busquei uma especialização em direito, porque a gestão de pessoas, ela contempla, lembra que eu falei que eu gosto do cálculo, da exatidão, da regra? Eu gosto. Então, busquei uma especialização em direito, que trazia o direito previdenciário, o direito trabalhista. Como você pontuou no início, busquei a formação em Master Coach, a formação em PNL. Então, isso vai me complementando. Recentemente, concluí um curso em Libras, porque eu entendo que eu tenho colaboradores que podem ser PCD, auditivos, e eu preciso saber tratar com eles. Então, ser líder é isso, é decisão. Eu preciso decidir contribuir com a vida das pessoas. A pessoa não nasce líder. Ou nasce com características de líder. Como é que funciona isso? Existe a liderança que ela é nata, né? E a gente pode perceber em crianças essa liderança nata. É como você me provocou, né? Quem era que liderava? Então, eu meio que revezava com o meu irmão do meio. Então, naturalmente, o meu irmão mais velho, né? Ele não tinha essa liderança, não era ele que dava o comando. Ou, permita só uma pausa aqui, quando você alternava esse momento de liderança com seu irmão, de certa forma, a gente pode dizer que o líder ele tem que saber o ponto dele liderar e dar espaço a um outro também? Sem dúvidas, porque senão vira chefe, vira... Como é que funciona? Ou autoritário? Tem essa máxima, né? De líder e de chefe. Né? Eu digo que chefe tem na tribo.
Quem né? tem chefe é índio. Quem tem chefe é índio. Mas, sem dúvida, existem líderes que são extremamente autocráticos, né? Eles são. Ela tá Eles tomando são. o suco. Como? Continue. Vou Ele, escolher um olha, docinho gente, aqui. preciso dizer que ele botou chocolate aqui e eu não posso comer, então ele não me avisou. Tem castanha. É. Querendo caju. Então, existe o líder que ele pensa ser líder, porque, para mim, a condução do líder é o exemplo. Condução do líder? A condução do líder é o Eu tô querendo comer, mas exemplo. eu tenho que olhar aqui, ó. Quando a gente é exemplo daquilo que a gente espera, o liderado vai entender a comunicação. Então, você naturalmente ensina. Eu gosto muito de fazer analogias com relação de pais e filhos. Sim. Se você diz ao seu filho que ele não pode fazer algo, né? Você não pode desrespeitar as regras da escola, mas você passa num farol vermelho, você está dizendo a ele que se tiver escondido, né? Eu estou passando agora porque já está muito tarde. Então você está dizendo a ele assim, olha, quando ninguém estiver vendo, você pode fazer sim. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Líder mesmo estando sozinho. Líder mesmo. Eu digo assim, você quer saber se é um bom líder? É o seguinte, sua equipe entrega o mesmo resultado na sua ausência? Então, é um excelente indicador. Se a sua equipe estiver entregando o mesmo resultado, tiver o mesmo compromisso, mesmo você não estando presente, se você precisa viajar ou se você está ausente da sala, né? E talvez você tenha visto isso, ou quem nos escuta já tenha visto isso acontecer, de um líder se ausentar por alguma razão e aí o escritório virar uma algazarra, né? Virar momento de piada, de brincadeiras ou de distrações diversas, menos o trabalho. Então, mas quando o líder chega, o silêncio paira. Então ele não seria um líder, seria um chefe? Ele está ocupando uma vaga. Porque assim, tem uma frase que eu gosto muito sobre liderança, é que liderança é o guardião da cultura. Sim. Se na ausência da... Comer? Não, porque a gente quer estar aqui. Quer falar? Quer? Tô falando zoado aqui. Tá. Kelly, por favor, Kelly. Obrigado. Não, mas pode vir, Kelly, na gravação. Ela precisa... Não. Me dá, Celestial. Não, ela precisa aparecer aqui. Não. Só pra ela... Eu tava falando zoada com o papel aqui, gente, ó. Aí eu tô sendo chamado a atenção. Tá vendo? Entendeu? Por isso que eu gosto de gravar, porque você fica à vontade. É que assim, quando você fala que na ausência, uma forma de avaliar a sua liderança é se a sua equipe entrega o mesmo resultado na sua ausência. Sim. E aí tem situações que quando o líder sai, a equipe muda o comportamento. Isso. Isso pode ser chamado de que a cultura não está definida, já que o líder ele é guardião da cultura. Ele deve ser. Eu acredito que o líder está para além de guardião da cultura. Sim. Né? O líder, por vezes, ele precisa ser um sinalizador de mudança cultural. Claro que não de forma drástica, não de forma completa, mas, por vezes, o líder ele tem que ter esse ponto de equilíbrio de ouvir a equipe dele, de ouvir, de ser esse termômetro e muitas vezes trazer para a empresa, para a organização e dizer assim, olha, gente, isso aqui possivelmente poderia mudar a direção porque nós teríamos esse resultado. Claro que sempre com fatos e dados. Tá? Mas ele precisa fazer com que a cultura da organização predomine. Ele precisa fazer com que os resultados esperados pela organização sejam alcançados. E muitas vezes, quando o líder ele é determinista, quando ele só ordena, quando ele não ouve, não é isso que ele tem. Ele tem pessoas mecânicas e que talvez em algum momento vá embora. Sim. Ou são pessoas que vão fazer porque ele está pedindo para fazer ou porque ele está ordenando para fazer. E com essa geração Y está bem difícil fazer isso, né? Porque se o gerou incômodo, eles vão embora. Né? Eles buscam uma outra oportunidade, eles se reconstroem ali e vão embora. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o líder é esse ponto de equilíbrio. Eu digo que
é quem retroalimenta a equipe e, em paralelo, está retroalimentando a empresa. Porque ele está dizendo assim: olha, a gente tem um projeto aqui, gente, eu estava ouvindo a equipe, ele tem que ouvir, o líder tem que ser ouvinte. Ele não pode ser só a pessoa que fala. Ele tem que ouvir. E ele tem que ouvir, inclusive, a linguagem silenciosa. Linguagem? O que é uma linguagem silenciosa? Ah, ó. Isso é a linguagem silenciosa, né? É o afastar do corpo. É o franzir de sobrancelha. É uma linguagem silenciosa. Então, você tem que perceber. Então, quando a gente está comunicando para uma equipe uma informação da empresa, a liderança tem que estar atenta a essas expressões, a essas reações e dar voz, claro. Como eu disse, buscando um ponto de equilíbrio. Então, não é dar voz e validar tudo, é dar a voz e ver o que faz sentido, é dar a voz e aquilo que não fizer sentido, orientar o colaborador e, dentro do que for possível, passar para a equipe o porquê será feito ou não será feito. Uma ideia que foi apresentada, né? Porque todos nós pensamos e todos nós gostamos de ter as nossas ideias sendo valorizadas, sendo reconhecidas, sendo aprimoradas, né? Mas simplesmente dar ideia e ser desprezado é muito desconfortável. Então, a Sim. gente não pode fazer isso. Muito pior, um líder que escuta a ideia e depois vende como dele. Hum, Muito pior. entendi. Então, falamos um pouco sobre ser líder. Sim. Como se constrói um líder? Cursos, treinamentos, a vida, ou porque ele é o mais velho na empresa, De na forma alguma, organização? de forma alguma, de forma alguma. Nem sempre a pessoa que executa melhor o operacional será um excelente líder, Sim, por mais tempo de casa que ele tenha. sim. Como eu disse, ser líder é uma decisão. E foi interessante, ontem eu abri uma caixinha no meu Instagram, coloquei lá liderança, né? E uma pessoa escreveu: não quero ser líder. E tá tudo bem, né? Porque também, se todos quisessem ser líderes, quem seriam os liderados, Uhum. né? Então, não é todo mundo que está disposto e não é todo mundo que está pronto. Então, primeiro é decidir. Você decidiu, você encontra alguém que é referência, como você também já falou aqui hoje, e vai entendendo qual é a trajetória dessa pessoa, vai entendendo quais são os conceitos, vai entendendo um pouco de qual foi o caminho que essa pessoa trilhou. Porque não é assim que a gente se torna Uhum. um líder, né? Que a gente se aprimora para ser líder. É realmente uma construção. E ter tranquilidade de saber que nem sempre a gente acerta. Né? Lembra que eu falei da analogia com os pais? Uhum. Nem sempre a gente acerta com a educação dos nossos filhos, então nem sempre a gente acerta com a condução dos nossos liderados também. O que a gente não pode é entender que não deu certo e repetir aquele mesmo comportamento. Porque, sem dúvida, mesmo comportamento, mesmo resultado. Falando em construção de líder, quando um líder, agora eu vou fazer minhas aspas aqui, acho que o chocolate ainda tá aqui, tá? Ele precisa mostrar o crachá e dizer, faça isso porque eu sou. Ele ainda está líder. Não. Volto a dizer, exemplo. Sim, Né? O líder, o exemplo arrasta, Salatiel. sim. Né? O exemplo é uma coisa que o colaborador, ele se dispõe naturalmente, ele percebe a tua necessidade e ele oferta apoio, né? Então, tá acontecendo isso? Você está sendo líder, né? Tudo que é necessário, você precisa sinalizar para sua equipe, opa, reveja aí a sua condução enquanto líder, né? Porque tudo eu preciso dizer. Então, se você diz, vou trazer um exemplo muito, muito básico. Se você diz assim, gente, vamos organizar o nosso espaço, é melhor, vamos manter o nosso ambiente de forma, um 5S, Uhum. né, bem estabelecido dentro da organização, e você precisa, toda vez que tem uma caixa vazia no ambiente, pedir para alguém tirar, tem algo errado. Entendi. Porque você já passou o valor, você já disse o que espera. Né? E você também precisa, de vez em quando, tirar a caixa. Sim. E aí você também precisa, de vez em quando,
quando está nesse processo de ensinamento, você tira, você direciona. Gente, por favor, alguém recolhe aquela caixa? Gente, essa caixa tem que objetivo aqui, né? Você não precisa dizer para o seu liderado assim, poxa, gente, eu já falei, que feio isso aqui, né? E isso não deixa de ser um puxão de orelha, como você costuma dizer, mas leva um tom de casa, sabe? De pai e de mãe. Mas você diz, gente, o objetivo dessa caixa aqui é o quê? Gente, não tá agradável essa caixa aqui, né? E aí você vai entendendo que com o tempo sua equipe vai modelando aquilo que é esperado do seu papel, né? Mas quando você diz, eu chamo isso aí de pedido com sobrenome, né? Que quando você precisa usar um pedido com sobrenome, a sua autoridade natural, ela deixou de acontecer. Tá. Um ponto. Existem pessoas que não conseguem uma equipe que ela não pode ser liderada, mas ela precisa realmente ser chefiada. Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que são realmente difíceis de lidar. Eu tô falando sim, eu posso dizer como líder, como gestor de uma empresa, eu não tenho esse problema na minha equipe. Se tivesse também falaria, não, sem problema, porque é para ser muito claro. Mas já aconteceu situações de pessoas que eram muito difíceis de lidar. Pessoas que precisam realmente de uma terapia. Tanto liderança quanto liderado. Mas tem gente que não aceita autoridade sobre ela, nem de um exemplo de líder. E aí, às vezes, você precisa realmente ser mais incisivo. Sim. Quando a pessoa ela passa a ser incisiva, ela é uma das características de ser líder, ou ela passa a ser chefe? Eu digo que a gente tem que transitar entre os perfis de líderes, né? Então, até sobre esse treinamento que eu aplico, e que são 10 horas de treinamento, eu ensino a turma aí da seleção à promoção ao mercado de trabalho. Rapidinho, explica o que é a promoção de trabalho. Então, gente, eu digo que é muito delicado você dizer para a pessoa assim, olha, você está demitido. Então, a gente prefere o quê? Promover para o mercado de trabalho, né? A gente diz para a pessoa assim, olha, aqui não está lhe cabendo mais, então, por favor, pode ir, busque. Você tem um universo agora para se recolocar, tá? Então, e eu digo isso, a gente tem que transitar. Então, por vezes, você vai ter alguém que vai desafiar a sua liderança. Sim. Você tem que dizer assim, não é pela direita, é pela esquerda. Ah, mas eu não concordo. Ok, mas o nosso objetivo é pela esquerda, não é pela direita, e eu preciso que você vá por aqui, tá? Então, você precisa ser democrático, você precisa também ter o autocrático, né? Você precisa ser, por vezes, um líder liberal, mas tudo tem que ter a sua dose. Né? Tudo você tem que compreender, e aí eu entendo que um dos desafios é como é que eu faço isso, sendo que eu tenho perfis diferentes e eu preciso tratar de forma justa todos, né? Eu preciso tratar de forma igualitária todos. Mas é uma construção diária, então você vai entendendo como é que você vai conduzir, você vai entendendo a reação e se antecipa àquela complexidade que aquele colaborador pode trazer, né? Então, você entende o perfil comportamental da pessoa e conduz de acordo com esse perfil comportamental. Sim. E, por vezes, infelizmente, é a promoção para o mercado de trabalho. Infelizmente, não, felizmente. Eu digo infelizmente porque eu gosto muito de ver profissionais evoluindo. E quando eu vejo alguém, por essa razão, por ter resistência, por querer modelar a empresa, a sua forma de ver, a sua forma de acreditar, né? Poxa, é triste. Né? Porque assim, se eu acredito que a empresa deve ser assim, ou assado, ou construir, ou entregar isso, ou dar tal benefício, seja o que for. Né? Se eu estou em desacordo, poxa, eu preciso ter a hombridade de entender que aquele ali não é mais o meu lugar. Então, é isso que me entristece. Né? Eu fico muito admirada e posso dizer que ontem eu entrevistei um rapaz que me deixou encantada. Eu fico muito feliz quando eu entrevisto alguém Sim. que me deixa assim feliz, no nível de consciência, de raciocínio, de compreensão de onde falhou, de onde acertou, né? De compreensão da construção que ele está fazendo para a vida dele. E isso é muito bom.
né? Mas tem gente que não. Tem gente que não está acertando, está desafiando, está vendo que não está legal e continua fazendo isso. Então, promove o mercado de trabalho. Promove o mercado de trabalho. Qual é o desafio de um líder nessa geração atual, nesse mundo contemporâneo? Qual é o desafio que você acha que uma pessoa para liderar hoje? Na minha concepção, trabalhar com o nível de expectativas que as pessoas andam Expectativas, tendo. você está alinhando a ansiedade ou só Ansiedade, eu expectativa? acho que é uma expectativa atrelada à ansiedade, porque as pessoas estão. E aí a gente pode ver vários especialistas, inclusive, falando de 2 vezes o áudio do WhatsApp, 1 vez e meia para assistir uma aula, né? O nosso cérebro não foi feito para isso. Sim. A gente foi feito para ouvir no tempo real, ouvir para fazer as cognições. Se a gente acelera, algo se perdeu, né? E aí isso vai trazendo a complexidade para as relações. Porque se você só ouve áudio na velocidade 2 vezes, daqui a pouco você vai estar dizendo assim: "Bora, Soraya, pelo amor de Deus, acelera aí, fala mais rápido", né? Puxa vida, que demora para falar. E nisso também as pessoas estão na sua evolução profissional, é como se elas não quisessem fazer o caminho da escadinha. Né? Ela já sabe, porque conhecimento está aí e está à disposição de todo mundo, né? A gente tem diversas coisas incríveis que podem ser estudadas através de livros, através do YouTube, através do Instagram. Tem muitos especialistas que falam coisas magníficas e que eu entendo que a gente tem que ouvir, mas a gente tem que filtrar. Examinar tudo e retém o que é bom. Com certeza, né? Até porque, assim, a pessoa aplica uma ferramenta, mas faz sentido essa ferramenta naquela organização que eu estou? É o momento de aplicar? Então, a gente tem que se aprofundar. E muitas vezes as pessoas estão assim. E aí também, não, porque se eu quero ter essa casa, eu quero ter esse carro, eu quero, mas e o que eu faço para ter? Então, eu entendo que esse tem sido um grande desafio, conter e mostrar para as pessoas que existe um caminho a ser trilhado. Sim. Que hoje, com a gama de informações que a gente tem, muito provavelmente ele chega mais rápido. Mas desde que a gente tenha disciplina, desde que a gente realmente queira. E desde que a gente queira colocar o tijolinho em cima de tijolinho. Sim. Eu tenho visto muita gente querendo e acreditando que já estão para além do que realmente está. Então, isso aí frustra, porque não conquista aquilo que gostaria, né? Aí responsabiliza a liderança, responsabiliza a empresa, porque não Síndrome de Adão. conquistou ainda, né? Isso. E aí, assim segue. Né? Vai responsabilizando e dizendo assim: não, isso aqui é responsabilidade de Salatiel, isso aqui é responsabilidade do meu marido, isso aqui é responsabilidade do meu pai. Não. A gente tem que ter consciência do que quer e trilhar o caminho. E sentir as dores desse caminho. Né? O pessoal não está muito afim de sentir dor, não. Né? Só quer ficar suave na nave. Quando você falou aqui que um dos maiores desafios da liderança é a expectativa, né? Isso também está muito alinhado à ansiedade. Sim. E a liderança, ela está ali como um equilíbrio entre o colaborador, a organização, ele precisa ouvir os dois lados, entender que a empresa, toda empresa, ela visa lucro, né? E seja um lucro financeiro ou social, mas ela visa lucro. E às vezes tem a expectativa da empresa, já tem a expectativa, eu falo da empresa, eu falo da parte de gestão, Sim. né? Que a gestão também é empresa, então tem a expectativa da gestão, tem a expectativa do operacional, tem a expectativa da liderança, e a liderança está aqui nesse meio, fazendo esse equilíbrio para que a coisa não desande e aconteça, que é uma responsabilidade gigante, né? Uau. Liderar não é fácil. Eu costumo dizer que... Mas é bom. É bom. Eu tenho como maior exemplo de líder Jesus. Ele estava aqui entre o reino dos céus, né? Fazendo esse equilíbrio entre o reino do céu, a terra, entre os homens, né? E no momento crucial da liderança, ele chegou a dizer, se possível, tira essa liderança de mim, passa de mim este cálice, né? Mas ele foi até o fim. E aí, quando eu tô falando de Jesus, eu quero continuar, e como exemplo de liderança, Jesus também teve seus momentos de solidão, assim como nós líderes. Total. Porque líder, ele não vai estar sempre, ele não vai estar acompanhado
deu 17 horas, 18 horas, bateu o ponto. Ele não é o queridinho do operacional. Não. E também ele não é a companhia da gestão. Ele tem a solidão do poder. Eu digo que Funciona isso. liderança é solitária, Sim. né? E liderança é solitária por quê? A gente já falou aqui sobre atuar com a equipe de forma equalizada, então eu preciso tratar de igual forma. E é muito natural em nós ter simpatia por alguém, é muito natural em nós admirar alguém, porque sorri, porque gosta de abraçar, porque é muito dedicado, porque tem uma visão analítica extraordinária, enfim, Sim. aquilo que a gente admira, quando a gente encontra no outro, gera uma afinidade mais instantânea. Só que, mesmo que o líder seja justo, se ele tiver uma afinidade maior com alguém da equipe, ele não vai ser entendido como justo. Qualquer coisa que essa pessoa tenha uma afinidade maior, aconteça com essa pessoa, aconteceu uma promoção, teve uma folga, né? Chegou atrasado e os demais não vejam que ocorreu uma punição com essa pessoa, vai dizer que é porque é amiguinho do chefe. É porque é amiguinho da liderança, né? Ah, não fez porque se fosse comigo, né? Então, precisa ter essa separação, até porque essa pessoa que se aproxima talvez não tenha a maturidade de separar o líder do amigo. Então, liderança, assim, é uma posição de solitude, né? Eu não vou dizer de solidão, Sim. mas é uma posição de solitude. Você tem que estar dentro dos seus conceitos e manter. É igual carreta de combustível, Sim. né? Tem que manter uma distância adequada. Né? E claro que com respeito, e não é porque as pessoas não merecem o seu sorriso ou a sua presença de forma alguma, né? Merecem sim, você deve estar presente na vida dos seus colaboradores, mas você precisa entender que você não é o amiguinho, Sim. né? E o amiguinho da bebida, do churrasco, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, e não é por causa muitas vezes do líder. É o liderado que muito provavelmente não vai saber fazer essa separação no momento que seja necessário. Entendi. Então, a gente tem pessoas que vão ter a maturidade e a gente vai ter pessoas que não vai ter essa maturidade e vai dizer assim, poxa vida, podia ter liberado, caramba, por que que não fez, né? E ainda foi na minha casa comer da minha carne. Né? Mas é porque aquele colaborador não foi maduro o suficiente para dizer assim, não, daqui do portão para dentro, Salatiel é o meu líder. Ele é o meu gestor. Do portão para fora, a gente joga bola, a gente toma um suco, né? A gente faz um churrasco. Ele conhece minha mãe, né? Mas do portão para dentro, ele é a minha gestão. E eu preciso respeitar enquanto gestão. Gente, esse assunto é tão bom. É gostoso, né? Eu queria levar esse assunto pro ao vivo, bora? Bora? Bora assumir esse compromisso aqui. Só se tiver uma coisa. O quê? O pessoal tem que trazer as dúvidas. Massa. A gente vai pro desafio que é o seguinte: vamos trazer esse assunto sobre liderança pro ao vivo, com participação popular. Ok. A gente fala, sei lá, Gosto vamos gravar muito. o quê? 1h30? Alex, nosso. Né? Vamos. Porque é um assunto que não é só. As pessoas querem liderar, mas primeiro para liderar precisa liderar a si próprio. Então a gente precisa entender isso. Muitas vezes o problema não está na liderança da empresa, da igreja, da organização como um todo, mas sim no liderado que tem uma dor que não foi tratada, que às vezes de uma relação familiar, de uma relação amorosa, se sente vítima de diversas situações e precisa entender que às vezes não é pessoal, é profissional. Então, eu acho que esse assunto precisa ir para o ao vivo. Criar esse debate. Vamos. Né?
Vamos fazer isso mesmo? Bora marcar, bora marcar. Bora sim. Você está se comprometendo de trazer esse assunto sobre liderança e muitos outros que tem que Soraya é multi. Diz aí o que o Pra pessoal gente quer. fazer Se o ao o pessoal vivo. quer saber como é que se porta na entrevista de emprego, como é que elabora um currículo, Bora né? fazer, bora. Como é trabalhar em equipe. Nossa, tem coisas muito gostosas aqui que a gente pode bater um papo com a turma. Então vamos fazer, não um, vamos fazer vários ao vivos, né? Vamos marcar, vamos gerar, porque assim, a TI ela tem um compromisso de gerar conhecimento, Sim. né? Eu vou sempre usar a Bíblia como exemplo, gente, e aí não tô aqui para falar sobre religião, mas falar da minha fé, né? A Bíblia diz que o povo morre por falta de conhecimento. E tem muita gente respirando, sorrindo, curtindo, mas morto por falta de conhecimento. E a gente precisa entender isso, que não é só a tampa do caixão que tem matado muita gente. Mas enfim, acho que esse assunto é muito mais vasto. Daqui a pouco eu tô Tiel Coach. Gente, esse papo tá muito bom. A gente vai continuar ao vivo. Mas antes de finalizar, eu quero convidar a vocês e pedir a Soraya também para reforçar esse convite sobre uma imersão empresarial que vai acontecer no dia 24 de agosto. De agosto. Quem não for, vai perder. Gente, a imersão empresarial, ela vai falar, qual é o tema? Ela vai falar sobre autoconhecimento, a Sim. importância do autoconhecimento na gestão empresarial. Então, para você que é líder, que empreende, que é gestor de uma empresa, nós vamos passar o dia tratando sobre esses assuntos com 7 palestras, 7 pessoas que estão lá, especialistas do clube de negócio, de psicólogos, vamos falar sobre saúde e segurança no trabalho, organização, planejamento, logística, direito, liderança, contratação. Vai ser um dia incrível na Fazenda Provisão. Sim. Né? Lugar lindo. Soraya é uma das nossas especialistas que vão estar lá palestrando também com a gente, né? Dando esse ar maravilhoso que ela tem. E eu já estou ansiando. Falta poucos dias, falta pouco mais de 30 dias. Né? Olha, eu vou dizer, viu, gente? O que eu tô preparando para vocês. A gente vai conduzir do nosso autoconhecimento enquanto líder, utilizando o espaço da fazenda. Só isso que eu quero dizer para vocês. Vai ser imperdível. Viu? Já vou colocar assim, ó. É assim que faz, né? Clica aqui embaixo na tela, e você já vai ter mais informações sobre e a inscrição sobre a imersão. Só, para a gente finalizar, ou melhor, para a gente dar uma pausa e voltar no ao vivo. Olha para essa câmera que é toda sua. Te passo a nota fiscal nesse momento, depois você me devolve, tá? Já bem claro. Precisa dela. Fecha falando sobre liderança, aconselhando e convidando para os próximos ao vivo sobre diversos assuntos. Ok. Gente, liderar, eu posso dizer que não é para os fracos. E eu quero findar falando sobre liderança o seguinte, já convidando vocês a vir fazer parte dessa trajetória e trazer para a gente aquilo que vocês querem entender, né? A gente quer muito entregar para vocês aquilo que vocês entendem que é necessário. A gente quer muito suprir a sua dor enquanto líder, suprir a sua dor enquanto profissional. Então eu quero findar com uma frase. Liderar é sustentar, mas também incomodar, tá? Então não esquece disso, que você sustenta, mas você precisa gerar um incômodo da transformação e da evolução no seu colaborador. Obrigada. Eu vou falar mais o quê? Tenho nem roupa para falar só. Obrigada. Obrigado, minha amiga. Posso convidar o pessoal para me ajudar com o meu conteúdo? Claro! Pronto. Onde é que a gente acha então, vocês me acham no @sousoraiaferreira, tá? Ainda não tenho YouTube, tá, Salatiel? Mas quem sabe um dia. E eu tô lá. Dou um bom dia, né, Salatiel? Bom dia, bom dia, bom dia! Então, se você quer um sorriso e se você quer trazer dúvidas profissionais, vai lá no @soraiaferreira e me ajuda a construir esse conteúdo que também, assim como tem essa missão ATI TV, eu também gosto de construir vidas e construir novos conhecimentos na cabeça de todos aqueles que querem
Até porque ser um bom profissional é escolha. Obrigada. Gente, que Deus abençoe vocês e até breve, até o próximo episódio do Falando de Negócios da TI TV. Esse é um podcast, um conteúdo do Clube de Negócio, que é um produto do Grupo TI, onde a TI TV também faz parte. Tá bom? Deus abençoe e até mais.